Olá, professora Mariana. Dando continuidade nas nossas aulas de filosofia, hoje a gente vai ver o último período da filosofia grega, o período da filosofia helenística, ou também helenista, né? Aconteceu entre os séculos 4 a.C. até mais ou menos o 3 depois de Cristo, e esse período vai ser marcado por uma filosofia que vai estar pensando na felicidade, no bem supremo, nas questões de prazer, né? E aí, para a gente entender um pouquinho o nome, né, e o momento histórico, é importante que a gente faça um resgatezinho histórico, né? E aí, nesse momento, foi o momento em que a cultura grega, a cultura dos helenos, né, os gregos se denominavam helenos, a tradução, né, pra gente é gregos, mas eles se chamavam de helenos, e aí por isso, helenística, né? Ela vai ser disseminada pelo mundo, essa cultura. A gente tem aí a cultura grega, mas a cultura oriental fazendo hibridismo cultural, né? E aí, por que isso? Vocês lembram lá do Alexandre o Grande que a gente comentou que o Aristóteles foi seu preceptor, filho do rei Filipe II, então da Macedônia? Ele faz uma invasão à Grécia continental e conquista a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio. E através de um império intercontinental, ele acaba disseminando a cultura grega, né, a cultura helena, por esses lugares que ele conquista. E aí a gente vai ter uma nova ordem. Já que a gente tem uma nova ordem, a gente precisa de novas explicações. A gente muda aí essa chave, né? Mudou-se o tempo. Então agora, se na filosofia socrática a política se fazia na polis, a democracia era uma questão que vai perpassar todos esses filósofos, né? Tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, agora essa discussão já não está mais em voga, e aí as novas formas, né, através aí desse hibridismo cultural, dessa mistura de culturas, os filósofos vão estar pensando em outras coisas. E as questões práticas vão ser muito mais importantes do que questões teóricas, né? Então, vai estar se pensando na busca da felicidade, dos prazeres, né, através de questões mais práticas e não tão teóricas. A gente vai ter esse período dividido em algumas escolas e a gente vai falar aqui das 4 principais. O epicurismo, o seu principal filósofo vai ser Epicuro, né? E para ele o bem supremo seria o prazer moderado. Como assim o prazer moderado? O prazer sem exagero, sem excesso. Para ele a dor e o prazer são possibilidades. E a gente pode ter tanto um quanto o outro se a gente colocar demasiadamente, inclusive pode gerar o outro. Como assim? Um exemplo acho que mais fácil, né, mais batido de se dar sobre isso é a gente sair, vai para uma festa e aí chega lá 10 horas da noite, sai 6 horas da manhã, dança a festa inteira, bebe, come. No dia seguinte, o nosso corpo vai estar cansado. A gente pode até chegar a passar mal aí por conta do que bebeu, do que comeu, né? E aí, aquela noite gerou um prazer. A gente teve ali, estava na presença de gente que a gente gostava, bebeu, comeu, dançou. Foi um prazer, só que de certa forma gerou uma dor, né? A ressaca no outro dia deixou aí marcas. E aí, o exemplo contrário, né? Às vezes a gente pode, que é muito batido também, é o do estudo. A gente estuda aquela matéria que a gente não gosta, que a gente não entende, filosofia não entra na minha cabeça, e aí eu estudo, e aquilo é um tormento, mas no final, quando eu consigo a aprovação, quando eu consigo uma nota boa, aquilo ali vai me gerar um prazer. Então, o prazer e a dor são 2 possibilidades que a gente precisa equilibrar para que não tenha demasiadamente nenhum nem outro. Ele vai colocar que a gente tenha livre decisão, a gente pode escolher o que a gente quer privilegiar, já que é possibilidade, né? Então, a gente não deve escolher nem o exagero, nem o excesso. E os prazeres sociais, né, são prazeres que são impostos e não necessariamente algo que nos dá felicidade, como alcançar aí a beleza, a riqueza, os status sociais, tudo isso é algo que a sociedade impõe pra gente, mas não necessariamente vai ser um prazer mesmo. Então é algo que é imposto, a gente não precisa seguir aquilo ali para ter a tranquilidade da alma.
A segunda escola, né, o estoicismo, o principal filósofo é Zenão de Cítio. Para ele, o homem é um ser do cosmo. E aí a natureza, junto com a razão, vai gerar uma razão universal e divina. Então a gente não precisa se preocupar. A gente não tem que viver pensando no futuro, no que vai acontecer, porque o cosmos vai se encarregar de nos dar. Já que a gente é um ser do cosmos, um ser do universo, o universo vai conspirar e vai fazer com que as coisas cheguem para nós. Então, a tranquilidade da alma é a arte de viver bem. A gente não precisa ficar apegado em buscar os prazeres. A gente pode desprezar os prazeres, porque eles vão chegar a nós no momento que tiver que chegar, de acordo com a razão universal e divina. E aí, a próxima escola, o ceticismo, né? O principal filósofo, Pirro de Élida. Para ele, a gente tem que abandonar as convicções. A gente tem que, viver sem ficar pensando, sem ficar se prendendo ao que é certo, ao que é errado, ao que as pessoas dizem que é a verdade absoluta, porque aquilo ali pode ou não ser verdade, pode ou não ser absoluto. E aí ele vai colocar que a gente não pode conhecer a verdade. Então cada um vai ter a sua verdade, né? A relatividade das crenças. Não necessariamente porque eu acredito nisso, isso é verdade. Porque o que eu acredito pode ser diferente do que você acredita. E aí, não necessariamente um tá certo ou tá errado. Só que essas convicções, para ele, a gente não pode ficar muito apegado a isso, porque muitas vezes elas não vão dar conta da frustração. Se a gente ficar muito apegado, que nada de ruim vai acontecer com a gente, quando uma coisa ruim acontece, a gente vai se frustrar. Um exemplo, né? A gente nasce, a certeza que a gente tem é da morte, mas a gente nunca está preparado para a morte de alguém próximo, para a morte de alguém querido. A gente sempre costuma se questionar quanto a isso, né? Porque a gente sabe que é algo que pode acontecer, mas não quer que aconteça. E aí, quando isso acontece, dependendo da crença, isso gera uma frustração muito grande na pessoa. Então, ele vai colocar que a gente tem que ter essa relatividade, a gente não pode conhecer a verdade, então a gente tem que aceitar e não se frustrar quanto às coisas, porque as ideias elas podem ou não ser verdadeiras. E o dualismo moral, ele não vai se sustentar. O que é certo para um não é certo para outro. Essa divisão entre certo, errado, moral e imoral vai ser diferente para diferentes pessoas. E a última escola vai ser o cinismo, e é importante que vocês não confundam o nome com cínico, achar que eles são cínicos, por isso que é cinismo. Na verdade, era do jeito como apelidaram Diógenes, né, que é o principal filósofo, que vivia como um cão, um cachorro. E aí o cinismo vem da tradução do cachorro, né, do cão. E aí, para Diógenes, a verdadeira felicidade, ela não consiste nas coisas externas, nas posses. A gente não pode colocar a nossa felicidade no que a gente tem. Então, para ele, a gente tem que se libertar das coisas efêmeras, porque essas coisas são passageiras, são efêmeras. O celular que eu tenho hoje, ele pode quebrar e aí amanhã eu não vou ter ele. Eu não posso colocar a minha felicidade em ter um celular do momento, em ter um carro do momento, em ter a casa do momento, porque isso uma hora pode acabar. Você pode bater com o carro, pode quebrar o celular, enfim. São bens que são efêmeros, são passageiros, e a gente não pode depositar a nossa felicidade nisso, né? Ele vai fazer um rompimento com padrões morais e sociais. Diógenes não seguia regras, não seguia convenções, né? Dizem que ele, se precisasse fazer suas necessidades básicas na sua frente, ele faria sem nenhum problema, sem nenhum pudor. Ele não tinha problema quanto a isso, ele não seguia regras. Ele vivia com uma túnica, um cajado e dentro de um barril, né? E aí reza a lenda que Alexandre o Grande, né, o imperador, chega para ele e pergunta: Diógenes, o que você quer que eu te dou? Pode escolher qualquer coisa. E Diógenes vira e fala: eu quero que você saia da frente do sol, que está me atrapalhando o meu banho de sol. Então ele era desapegado quanto a essa questão material, quanto essas regras e convenções morais. E dizem
que eu procurei, pesquisei, mas não achei uma fonte segura. Mas tem várias matérias que falam sobre como o Chaves, né, o personagem, é parecido com Diógenes no seu modo de vida, e aí alguns lugares colocam que o criador de Chaves se inspirou, né, em Diógenes para criar esse personagem. Eu não tenho uma certeza absoluta sobre isso, né? Não achei uma fonte que comprove, mas fica aí, né, para se pensar essa relação entre os dois, né? E se você chegou até aqui, se quiser pesquisar, né, se é ou não verdade, e achar, pode comentar aí, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe com os amigos, ativem o sininho da notificação para toda vez que chegar vídeo novo, compartilha, já pedi, né, para compartilhar, então compartilha com os amigos, se inscreve no canal para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e ajudarem mais estudantes e vestibulandos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.